ajuda de estados, dos municípios, e nessa pandemia foi o deputado que coordenou esse trabalho e coordenou o projeto que nós aprovamos lá para ajudar os estados e municípios brasileiros, que eu nem sei se o presidente sancionou já, disse que ia sancionar essa semana, ontem, enfim, está enrolando com isso. Mas quero te parabenizar, dizer que é um prazer estar aqui. E o Éden, o nosso presidente, essa semana, não, já nos vimos essa semana, né, Éden, em reunião aí na Bahia. Eu tenho ido muito à Bahia através aqui da internet. Estou gostando muito. A gente fez uma reunião segunda-feira com a nossa bancada também, dos deputados estaduais. Estive participando de encontro. Quero saudar o trabalho de vocês aí. O PT baiano está de parabéns, né? Está muito organizado e tenho certeza que vai dar um exemplo bom para a gente aí nas eleições municipais, com a organização que vocês têm. E saudar todos que estão nos acompanhando nessa live aqui do Florence, em que a gente vai poder conversar um pouquinho. Eu queria iniciar pela operação da Polícia Federal de hoje, em relação às fake news. É um processo que foi instaurado em 2019 pelo Toffoli, foi polêmico, mas naquela época o Supremo Tribunal Federal resolveu dar apoio ao presidente Toffoli, porque o Supremo estava sendo muito atacado e os membros do Supremo também por fake news, utilização ilegal da internet. Eu quero lembrar que nós, do PT, temos 4 ações judiciais que estão no TSE e 2 delas, a maior, fala exatamente sobre fake news. Fake news, disseminação ilegal de fake news na internet e financiamento ilegal de campanha nas fake news. E nós, desde lá, estamos dizendo, esse governo, esse presidente, essa gente é resultado de um processo de mentiras estruturados no submundo da internet, com muito dinheiro colocado, né? E tudo que eles falam e que fica sendo repetido não encontra base na realidade. Eu lembro o que fizeram com o Fernando Haddad, o negócio da mamadeira de piroca, com que o Fernando Haddad era contra as igrejas, a questão das universidades que eles destruíram, as reputações, muito ruim. Ou seja, fizeram uma campanha baseada em mentira e continuam mentindo, né? Então, quando o Supremo sentiu isso, instaurou um inquérito. Então, eles estão desde 2019 investigando. E hoje teve a batida, foi o velho da van, né? Que é um grande financiador de fake news do Bolsonaro, um mentiroso, contumaz, inconsequente, um homem que não paga impostos, né? Aliás, grande parte da riqueza dele vem exatamente da sonegação. O Roberto Jefferson, né, que foi instrumento na época contra o PT naquela armação do mensalão, e mais os deputados bolsonaristas, 4 ou 5 deputados que foram também, não teve busca e apreensão na casa, né? Mas foram chamados a depor. Foram chamados a depor. É engraçado que são 2 pesos e 2 medidas, porque quando estavam fazendo investigações em cima do PT, eles faziam busca e apreensão na casa de deputado, de senador, levavam preso, faziam o show midiático, não estavam nem aí, né? Mas, enfim, pelo menos estão fazendo, e eu acho que isso é importante para a gente esclarecer tudo que nós estamos vivendo hoje. Essa crise toda é produto desse jeito de fazer campanha, é produto desse jeito de agir na política. E aí, Florência, eu estou desde cedo aqui nas redes, conversando com o nosso pessoal, numa campanha para a gente voltar com a CPMI da fake news. Não tem justificativa essa CPMI estar parada. A gente pode atuar através da internet, pode fazer como fazem as sessões da Câmara, faz através dessa plataforma que nós estamos falando aqui, do Zoom. Nós temos várias interrogatórios para fazer, investigações para fazer. Agora tem uma denúncia de que o Banco do Brasil gastou 119 milhões de reais com sites criminosos que divulgam mentira. Um deles é esse jornal Cidade Online, que, aliás, eu já fui vítima várias vezes. Tenho vários processos contra eles, né? E as fake news feitas também contra os nossos governadores. Eu acho que o Éden pode falar um pouco aí da Bahia, o que fizeram contra o Rui, contra o Wellington, né? O que fazem. Ou seja, para desestruturar as pessoas, as políticas, o jeito que eles atuam. Então, acho que isso vai ser muito importante. E eles estão perto do covil dos criminosos, porque isso tem origem
lá no Rio de Janeiro, lá com um menino que é o filho do Bolsonaro, com aquele tal de Carlos, numa grande articulação no Brasil inteiro e com altíssimo financiamento. Gastam milhões, né, para reproduzir isso, para que a mentira chegue nas pessoas. Então, eu acho que hoje esse é o grande assunto do dia, que a gente tem que acompanhar, né, para e passo o que vai acontecer. Não adianta o Bolsonaro dizer, não, a Polícia Federal vai investigar tudo. Vai investigar e tem que investigar isso também. Não pode ficar sendo uma polícia política, porque ontem fizeram uma operação lá contra o Witzel. Eu acho um absurdo o desvio de dinheiro na saúde. Se o Witzel tiver o quê? Se tiver a ver com isso, tem que ser preso, tem que ser tirado da onde está. Agora, de novo, fazem uma intervenção midiática e, de novo, tem a ver com uma posição política do presidente da República, que disse há um mês, na reunião que foi noticiada, que foi divulgada, que tinha que investigar os governadores, a ministra disse que eles tinham que ser presos, e um dia antes da operação, uma deputada bolsonarista falou que a operação ia acontecer. E continuou falando, diz que tem mais 6, 7 governadores para serem investigados. Como eles têm posição política, então imagina o que pode acontecer, né? Então, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, a gente tem que observar muito isso, exigir, né, que isso seja apurado e da nossa parte exigir que a CPMI da fake news volte, seja reinstalada e a gente possa fazer lá as verificações, arguições que nós precisamos fazer para chegar exatamente na organização criminosa que é patrocinadora disso. O Gleisi, me perdoe, só para eu comentar uma coisa rápida. Até porque, com esse aparelhamento da Polícia Federal, quem garante que a Polícia Federal vai aprofundar o desmantelo aí, ou a revelação do gabinete do ódio? Eu digo o seguinte, a CPMI pode ser um instrumento independente de investigação, não é isso? Isso. Não, exatamente isso, Eden, porque a Polícia Federal pode dizer assim, olha como nós somos independentes, estamos pegando tudo. E aí, de repente, pode não aprofundar os inquéritos que ela está abrindo agora e dizer, não, esse pessoal aqui não tem nada a ver com isso, né? Nós temos que ficar alertas para isso. Por isso que a gente está querendo a CPMI, porque aí também é um outro cenário, um outro instrumento que a gente tem para fazer a investigação. Gleisi, antes de passar, obrigado sua primeira intervenção, suas palavras comigo. Antes de passar a palavra para a Eden, destacar, nós estamos aqui com Júlio César, presidente do PT de Curaçá, ali vizinho de Juazeiro, lá no norte da Bahia. Obrigado, Júlio, por estar conosco. Estamos com Túlio, que é advogado, assessor da deputada Neuza Cadori e atua nesse ambiente aí de juristas pela democracia. Nado, pré-candidato a prefeito do PT de Angical, lá junto de Barreiras, no oeste baiano. Prosheila, vereadora, é uma índia paiaiá do PT, todos do PT, e ela é pré-candidata a prefeita em Morro de Chapéu. Wilson Menezes, de Uauá, ex-prefeito do PT. Ailton, ex-prefeito de Santa Terezinha, conhecido, Gleisi, como Ailton da Bicicleta, já viu, né? E foi prefeito, bem sei. Edson Júnior, de Várzea Nova, pré-candidato a prefeito, professor Edson Júnior, pré-candidato a prefeito pelo PT em Várzea Nova. Jorge Araújo, dirigente do PT, assessor do deputado estadual Bira Coroa. Vinícius Videira, secretário estadual agrário do PT da Bahia. Raul, secretário de Agricultura do município de Lapão, do PT também. Maria José, Wilson Paulista, da assessoria do governador Rui Costa. Rose Nascimento, Marcelo Alves, Samir, Lene de Mira, uma vereadora do PT combativa, lá no município de Rui Barbosa, estourada de voto. Tive 2.000 votos, Éder, com apoio de Lene. Parabéns, Lene. Pedro Lima Neto, ex-prefeito do PT de Baixa Grande, e agora liderando aí a retomada. Litecílio Júnior, prefeito, Gleisi, do PT do município de Brotas de Macaúbas. Rosângela Damasceno, Ailton Costa, José Neto, Emerson Frota, Adriano Souza, Nívia Maria, professora Nívia, coordenadora do Núcleo de Educação da Bacia do Jacuípe, pelo governo do Estado. João Borges, pré-candidato a prefeito do PT do município de Uibaí. Miralva Moitinho, professora Miralva, do município de Itabuna. Miralva, Gleisi, coordena
uma cooperativa, tem vínculo, veio da Rede Pública e hoje ela coordena uma cooperativa de educação. Obrigado, Miralva, está conosco. Nosso mandato tem uma presença muito forte no cooperativismo. Rita de Cássia Amaral, vereadora Rita, presidenta da Câmara de Vereadores do município de Uibaí. Mandar um abraço ao prefeito do PT, doutor Celso Dourado. Bom, desculpem, eu vou parar, porque senão eu tomo muito tempo. Dona Dié, presidenta do PT de Serra Dourada, no Oeste Baiano, saudar seu Milton, prefeito do PT do município de Serra Dourada. Kessia, Mical Barreto, Davi Leal, tantos outros. Ivan Barbosa foi secretário em Senhor do Bonfim, saudar o prefeito Carlinhos Brasileiro, do PT, do município de Senhor do Bonfim, o vice-prefeito Zé Antônio, Herbert, da executiva do PT. E eu vou passar a palavra, então, para a sua análise de conjuntura e comentário aí da primeira intervenção de Inês, o presidente do PT, Éden. Parabenizar, Éden, seu trabalho. Obrigado por estar presente conosco. É isso, eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, minha presidenta Gleise, que é praticamente uma baiana agora nesse tempo de reuniões virtuais. Na primeira live do PT, eu Só falta o bronzeado de baiana. Então, eu ia comentar isso. Eu falei que na primeira live da TV PT Bahia, nós convidamos a Gleise para a primeira viagem que ela possa fazer, quando passar esse período, que ela venha à Bahia, para a gente dar um banho de axé, para a gente dar um banho de dendê, para passar boas energias, boas vibrações. Mas, Gleise, obrigado por tudo que você tem, a atenção que você tem dado ao PT da Bahia, o acompanhamento que você e a direção nacional têm dado ao PT da Bahia. Nós que somos aí, talvez, o bastião da resistência aqui, que impede que essa ultradireita suba para o Nordeste. Nós estamos aqui resistindo, como resistimos ao golpe na presidenta Dilma, resistimos à perseguição, condenação e prisão do presidente Lula, a maior fraude política da história desse país, a maior farsa jurídica da história desse país. O povo da Bahia não deixou de gritar Lula livre na rua, nas roças, nas redes, e como não deixa de gritar agora, pela inocência e pelo restabelecimento dos direitos do companheiro presidente Lula. Mas eu quero cumprimentar o companheiro Afonso, Gleise. Você viu o tanto de nome que ele teve que ler, é o tamanho do mandato dele. Afonso faz um mandato do tamanho da Bahia, com a responsabilidade e um compromisso partidário gigantesco. É exemplo de compromisso partidário. Eu estou dando aqui um depoimento pessoal, não falo só como presidente do PT, não, mas como militante do PT. Afonso acompanha a direção do PT, a nossa militância, em cidades em que ele teve votação até baixa, mas ele sabe do compromisso que ele tem com aquela cidade. Então, tem cidade que Afonso teve 50, 100 votos, mas ele é o principal deputado do PT lá. E, para o mandato dele, 50, 100 votos percentualmente é muito pouco. Mas ele atende esse município, acompanha por conta da responsabilidade histórica de compromisso partidário que Afonso tem. O PT da Bahia, Afonso, eu tenho muito orgulho do seu mandato, muito orgulho mesmo. Eu vou comentar rápido, porque eu falei para o Afonso mais cedo, eu não quero falar muito, porque a estrela é a Gleise, nós temos que ouvir a Gleise. Eu sou daqui de casa, toda vez que me chamar, eu vou estar aqui à disposição para as plenárias. Mas eu quero comentar isso que a presidenta traz sobre a campanha que foi em 2018, a campanha do ódio e das mentiras, que está mais do que revelado, já vinha sendo denunciado pelo PT, pelas ações que a presidenta aqui apontou, pelos nossos parlamentares no Senado e na Câmara, pela a investigação que a gente pediu para o TSE fazer. Agora a Polícia Federal dá um passo importante para desbaratinar essa quadrilha, mas a campanha que foi do ódio e da mentira também virou um governo do ódio e da mentira. É um governo que se pauta pela perseguição a seus adversários, pela perseguição àqueles que eles não consideram cidadãos, vou chamar assim. Então, a perseguição aos indígenas, a perseguição à comunidade LGBT, a perseguição às minorias como um todo. Mas esse governo pautado na mentira e no ódio, o Brasil parece que a ficha começa a cair. O nível de aprovação de Bolsonaro continua caindo, ele segue um isolamento entre as forças políticas vivas da sociedade muito grande. Cada vez menos pessoas querem sair na foto ao seu lado e cada vez mais pessoas, instituições, inclusive, partidos políticos, organizações da sociedade civil, movimentos populares, se arrependem do eventual apoio dado a Bolsonaro em 2018 e penso que nós, do PT, temos que ter a humildade de voltar a dialogar com aqueles que, porventura, embarcaram na mentira
de que Bolsonaro combateria a corrupção, não é isso que ele está fazendo, ele está aparelhando a Polícia Federal para proteger os crimes da sua família, dos seus filhos e para perseguir adversários políticos. É muito grave o que foi feito ontem no Ceará e no Rio de Janeiro. Como diz a Gleisi, quem errou que pague, que se apresente à justiça e pague, mas não é isso, é uma articulação política da Polícia Federal para perseguição aos seus adversários. Todos nós estamos sujeitos a isso, inclusive. É o Estado policialesco atuando, mas penso que muita gente que embarcou nessa coisa que ele era um cidadão de bem, um cristão de bem, hoje percebe que ali não tem nada de Cristo, não tem nada de fraternidade, não tem nada de amor ao próximo, não tem nada de solidariedade, de generosidade. É só ódio e mentira. E nós temos que ter a capacidade de dialogar com aqueles que embarcaram nesse barco furado e que agora querem se juntar a nós, e aí eu já vou lhe passar a palavra de volta, Afonso, no Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro é um grito, é uma agenda que o PT se alia, comunga, se aproxima e busca construir, mesmo com as dificuldades que nós sabemos, dificuldade concreta de ter o impeachment ou não em meio a esse período eleitoral que vai se aproximar ainda. Mas pelo compromisso do PT com o seu povo, com o povo brasileiro, com a vida, com o emprego, e com a independência desse país, nós pedimos, organizamos o Fora Bolsonaro, Gleisi, que eu acho que aí eu já quero puxar, dar uma dica para Afonso do próximo assunto, que eu acho que pode se consolidar na urna em 2020. Nossa perspectiva aqui na Bahia é impor uma gigantesca derrota a Bolsonaro e seus aliados, que aqui na Bahia é a ACM Neto, que disfarça o seu apoio, mas é um aliado de Bolsonaro. Nós vamos na urna, porque como a gente não tem rua, presidenta, como a gente não tem rua, Afonso, como é que a gente vai mostrar a insatisfação popular e a desaprovação a esse governo? É votando 13, derrotando Bolsonaro na urna agora em 2020. Obrigado, Éden. Antes de passar para Gleisi, agradecer também suas palavras. Éden é suspeito, Gleisi, que para mim é quase um filho, apesar de eu não ter filho da mesma idade que eu, mas, bom, aqui está o prefeito também, Lelei, de Mor-Pará, o pré-candidato pelo PT em Ibitiara, Ézio, companheiro, saudar o prefeito do PT, Beto de Ibitiara, Nena de Ibitiara, saudar Ivan Soares, que é ex-prefeito de Nova Redenção, a prefeita do PT de Nova Redenção, a prefeita Guilma, saudar também, me permitam aqui, Nilza, presidente do PT de Barreiras. E desculpem, eu não vou, senão eu tomo o tempo todo, muita gente, obrigado, muitas perguntas, mas, Gleisi, aqui as pessoas se referindo, Caio César, Jerônimo, vereador e Pintadas, muitas pessoas se referindo na conjuntura ao tema pedido de impeachment pelo PT do presidente Bolsonaro e outras pessoas se referindo, Herbert, da executiva estadual do PT, no desafio que, com sua liderança e agora com a renovação da direção da Perseu, com Aloysio à frente da Perseu, então, dois tipos de intervenção que a gente está vendo aqui para provocar, para a gente te ouvir, provocar sua reflexão. Uma pauta é a conjuntura e fora Bolsonaro, e a outra pauta é esse esforço do PT, da Executiva Nacional, sua liderança, e da Fundação Perseu Abramo, com, digamos assim, um novo plano para o Brasil, a renovação da agenda do PT para o Brasil. Por favor, Gleisi. Vamos lá. Então, começando pelo impeachment, só para não deixar de falar, nós protocolamos o pedido na semana passada, são várias pessoas, né, mais de 400 entidades, vários partidos, juristas, enfim, que dão um pouco a demonstração do que a sociedade está pensando. Bolsonaro tem que sair. Se não sair, dificilmente a gente vai conseguir reconstruir o país depois dessa crise da pandemia. A gente já não consegue enfrentar a crise com ele. Quem assistiu à reunião ministerial pode ver o nível de gente e de presidência que ele faz. Primeiro assim, ele estava dentro da sede do governo, o comportamento dele é um comportamento de desrespeito, né, ao cargo que ele assume, que é a representação do povo brasileiro, de desrespeito ao povo brasileiro, de falta de educação, falou um monte de besteira o tempo inteiro, palavrão, agrediu, ameaçou, que quer armar todo mundo, botar arma
concordou na liberação de cassinos com Paulo Guedes, que ele defende os cassinos lá no Rio de Janeiro. E aí é um cara que diz que Deus está acima de tudo, que o governo também se submete a Deus, que segue os princípios cristãos. Não tem nada de cristão ali, né? O Éden falou agora, é uma mentira, ou seja, eles usam o nome de Deus em vão, usam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em vão, para poder se projetar. Então, aquilo é eles, né? É o pessoal que não gosta da micro e pequena empresa, Florence, que acha que micro e pequeno empresário dá prejuízo para o governo, então não está nem aí, sendo que é quem mais emprega. É o pessoal que trata o servidor público como inimigo, tem que pôr uma granada no bolso. Aliás, linguagem de milícia, né? Pôr uma granada no bolso para explodir, bem de miliciano. Não levando em consideração que quem está enfrentando hoje a pandemia, a crise, são os funcionários públicos, né? O pessoal que está nos postos de saúde, os trabalhadores na saúde, estão aí, inclusive, se contaminando para salvar a vida das pessoas. Não dão nenhuma importância aí à questão da doença, não falaram uma vez em respiradores, não falaram nada sobre leitos de UTI, não falaram nada sobre aumentar pessoal na saúde, sobre solidariedade aos governos, nada. Aliás, aos governadores eles querem prender, isso que eles deixaram claro lá na reunião, que querem ir para cima e prender governador. É essa a tônica deles. Então, como é que o Brasil vai sair de uma crise com um homem desse? Qual é o plano que eles têm de reconstrução do Brasil? Não tem uma linha de crédito para as empresas, né? Não se diz o que vai fazer depois da pandemia. Então, é uma situação muito triste, né? Nós temos a responsabilidade de apontar uma saída política, a saída política é fora Bolsonaro. Agora, também não queremos o Mourão, achamos que é a farinha do mesmo saco, ou seja, também um homem com escalada autoritária, também com visão econômica igual a que está aí, parecido com Bolsonaro, então é trocar 6 por meia dúzia. Por isso que a gente está fazendo um esforço para ter a eleição direta, aprovar a emenda constitucional 95 e poder eleger o próximo presidente em 90 dias depois de afastado do Bolsonaro. Ou seja, essa crise só se resolve pelas mãos do povo, não se resolve por articulações e acordos por cima. Então, o povo tem que entrar nessa parada, né? E óbvio que o PT tem que se preparar também, já governamos o Brasil, somos um partido com 40 anos, governamos vários estados, municípios, para ter um projeto de reconstrução nacional. Nós apresentamos a maioria dos projetos agora para enfrentar o coronavírus, os emergenciais. Inclusive, a única coisa que está dando certo no Brasil, que foi mais efetiva no enfrentamento à doença, foi o seguro emergencial, né? Que foi uma proposta do PT junto com a oposição, e que o Bolsonaro não queria, ele queria dar R$200, depois de muita briga a gente elevou para 600. Essa é a medida mais efetiva que se tem hoje no Brasil. O resto são anúncios de medidas que não saem no papel, que se enrolam, embora essa dos R$600 também eles enrolaram bastante. Mas nós apresentamos várias medidas emergenciais. E temos agora a medida emergencial que prorroga esse pagamento dos R$600, porque nós achamos o seguinte, a crise vai ser longa, não pode só ser 3 meses, as pessoas não vão ter trabalho para voltar, vão ter dificuldade, elas precisam ter uma renda para sobreviver. Então, nós temos projetos lá para levar pelo menos até o final do ano. Mas nós, na última reunião da Executiva, encomendamos à Fundação Perseu Abramo, saudar aqui o companheiro Aloysio Mercadante, que está presidindo a Fundação, que começasse a discutir um projeto de reconstrução nacional. Como que nós queremos ver a economia do Brasil? Qual é o modelo econômico, de desenvolvimento econômico que nós queremos? Nós temos que aproveitar essa crise para pular fora do neoliberalismo. Esse modelo que é de exclusão, esse modelo que é de Estado mínimo, esse modelo que é de não proteção dos mais pobres, esse modelo que não dá certo e nunca vai dar certo no Brasil, aliás, não dá certo no mundo. Então, como a Europa fez a sua reconstrução pós-guerra, como os Estados Unidos fez sua reconstrução pós o crash na Bolsa em 29, esses grandes eventos, né, trágicos requerem um grande esforço nacional de reconstrução. Então, pedimos para a Fundação Perseu Abramo para que faça essa ação de reconstrução, de
conversando com todos os setores da sociedade, conversando com todos os setores do partido, trabalha a questão da economia, das políticas públicas, do modelo social de desenvolvimento que nós queremos, enfim, como é que a gente quer ver o Brasil reconstruído, para que nós possamos fazer um debate com a sociedade, com as outras forças políticas, para que, de fato, a gente possa dizer, olha, esse é o nosso projeto, nós pensamos o Brasil por aqui, e essa é a grande diferença que nós temos com esse governo, que é um governo da desconstrução nacional, para mostrar as diferenças. Eu espero que daqui uns 2 meses, no máximo, a gente tenha já uma proposta para começar a discutir com a sociedade brasileira essa saída definitiva da crise com um grande projeto de reconstrução. Muito bacana, Gleisi. Parabéns pela capacidade de, dirigindo o PT, responder a pauta da conjuntura e também formular. E aí a gente aqui, na pauta das eleições municipais, com a experiência de governar o Estado e o consórcio, muita demanda desse diálogo com o NAP, com a executiva do PT, com a Luísa e todos que conduzem ali, todas, a fundação, e com você. Me permitam aqui citar doutor Celso, prefeito de João Dourado, Guilma, estava antes o ex-prefeito aqui, agora identifiquei, também está presente, e manda um abraço carinhoso, é uma das poucas prefeitas do PT na Bahia, Gleisi, então, agradecer, Guilma, você está nos acompanhando, parabéns, grande governo que você faz em Nova Redenção. Dizer que também é Désio, vereador do PT em Xique-Xique, pré-candidato a vice, e ele aqui cobrando que eu cite, desculpe, Désio, é porque entrou depois, Novaes, da executiva do PT em Jacobina, cobrando de mim ajudar lá em Jacobina, eu e Éden, claro, respeitando a liderança de Mariana, presidente, com quem eu tenho tratado, nós estamos dialogando com o PCdoB, claro, respeitando a liderança do ex-deputado Amauri, do deputado Jorge Sola, mas aí a executiva está conduzindo o Novaes, e eu estou, na medida do possível, colaborando. Nivaldo, vereador de Piritiba, e tanto Ana Rita, vereadora do PT. Ana Rita, uma importante conquista para o PT, Gleisi, e ela organiza em Salvador a pauta de proteção dos animais. Parabéns, Ana Rita, seu trabalho, conte conosco, e obrigado por você estar aqui conosco. Entendam todas e todos que estão conosco, o tempo é exíguo, a gente tem que ouvir Éden, Gleisi. Então, Éden, a pauta do programa de governo se relaciona diretamente com essa pauta do PT estadual, da Secretaria de Organização, de Ações Institucionais, de Formação, do trabalho que você vem dirigindo com o senador Jacques Wagner, o apoio dos setoriais do PT para a atualização do nosso programa para 2020, a disputa municipal e essa engenharia de condução da presença do PT numa coalizão de governo estadual. Então, Gleisi fez essa intervenção, onde ela destaca a intervenção do PT na conjuntura no Fora Bolsonaro e alude a pauta do programa de governo e muitas mensagens com a pauta das eleições de 2020. Ricardo, professor Ricardo, pré-candidato a vereador aqui em Salvador, uma candidatura muito robusta, também competitiva. Obrigado por você estar conosco, Ricardo. Gilmar Santiago, ex-vereador, ex-presidente do PT, um dos fortíssimos candidatos à Câmara de Salvador, foi secretário municipal, um trabalho de combate ao racismo, defesa do saneamento ambiental como direito social. Éden, qual é seu balanço dessa combinação entre a oposição a Bolsonaro, a montagem da nossa intervenção em 2020 e a condução com partidos aliados? A pauta aqui que nossos companheiros, amigos, companheiras, amigas do interior nos trazem. Por favor, Éden. Bom, nós chegamos, Afonso, agora no último 1º de janeiro, completamos 13 anos de governo do PT na Bahia e nós temos muito orgulho desses 13 anos. Seja por a gente ter podido inserir no orçamento, na agenda pública do Estado, setores historicamente excluídos,
que nunca tiveram nem voz nem vez no governo da Bahia, seja pelo redesenho que a gente pôde fazer no nosso planejamento econômico, desenvolvimento econômico e social. Nós mudamos a cara e o perfil social e econômico da Bahia, ambiental também, mas seja orgulho pelo que a gente pôde produzir na política. Eu penso que desde a vitória do companheiro Jacques Wagner, lá em 2006, nós inauguramos uma outra cultura política na Bahia, um outro jeito de fazer política na Bahia, que não é baseado na malvadeza, na perseguição, na intolerância, mas sim no diálogo, na capacidade de construir consenso, na capacidade de construir pontes visando o bem do nosso povo e o desenvolvimento do nosso Estado. Então, nesse contexto, o PT vem presidindo essa coalizão que vem transformando a Bahia ao longo desses anos, o que demanda muita habilidade política de nossa parte. Primeiro, muita firmeza programática. Eu quero dizer que é o PT quem elabora o programa que é implementado pelo nosso governo, é o PT quem tem enraizamento social, relação com os movimentos sociais, com a universidade, é quem tem caldo de cultura, quem tem massa crítica e quem melhor apresenta esse programa para o nosso governo, mas demanda da gente também muita habilidade política de lidar com as contradições que uma coalizão tem. E nas eleições municipais o desafio é ainda maior, porque a disputa é feita lá, né, em cada bairro, em cada rua, em cada casa, e essas contradições que são naturais, nas eleições municipais ela ganha um ingrediente ainda mais, eu vou chamar assim, apimentado, porque em boa parte das cidades as disputas se dão dentro da própria base do governo. Então, eu penso que o desafio nosso para 2020, em que pese estarmos todos concentrados no combate à pandemia e na vida do nosso povo, e aí eu quero fazer menção ao governador Rui Costa, e já disse isso outras vezes, não falo como presidente do PT, mas como cidadão baiano, de uma família do sertão da Bahia, de Ribeira do Pombal, na Bahia, nós temos muita sorte de ter o governador que a gente tem, um cara correto, um cara trabalhador, um cara que tem se dedicado dia e noite a garantir a vida do nosso povo, preocupado com cada baiano e cada baiana, porque para ele, como para nós do PT como um todo, cada vida importa. Então, eu quero saudar o governador que lidera hoje o que é talvez o principal contraponto a Bolsonaro, que é o consórcio dos governadores do Nordeste. Os governadores do Nordeste, todos eles eleitos, reivindicando e defendendo o legado de Lula, o legado do presidente Lula e da presidenta Dilma no Brasil, tem mostrado para o conjunto do país que é possível, sim, fazer outro tipo de governo, outro tipo de administração, que não essa insanidade que é o governo Bolsonaro. Mas, para eu passar de volta a palavra, Afonso, sobre eleições, nosso desafio é, voltar a garantir o protagonismo do PT. 2016 foi um ano muito ruim para o PT, a gente perdeu muito prefeito, muito vereador, muita gente pediu até para sair do partido, e hoje estão retornando para o PT, o que é bom, 5 novos prefeitos, 10 ex-prefeitos, mais de 80 vereadores filiaram ao PT agora nessa última janela de março. Então, o desafio primeiro é garantir esse protagonismo eleitoral do PT, que é a força política com muita vitalidade, nós percebemos isso. Segundo, a gente garantir a unidade do nosso campo da base do governo Rui Costa em torno de um programa, qual que é esse programa? O programa em defesa da democracia, em defesa do Lula, da Dilma, de Wagner e de Rui, em defesa do nosso histórico de políticas públicas, de educação, de saúde, voltado para quem mais precisa, um projeto de inclusão social e tendo em vista 2022. Afonso Iglesia, nós teremos participação nos nossos palanques, ou nós participaremos em palanques de aliados daqueles que não tenham dúvida sobre 2022, que estarão ao lado do PT, ao lado de Wagner, ao lado de Rui, em defesa da democracia na Bahia e no Brasil. Aqui, nós passamos um risco no chão, nós não vamos ter aliança com o bolsonarista ou com seus aliados locais, nós queremos o contrário, imprimir uma gigantesca derrota a eles em cada urna, em cada zona, em cada comunidade da Bahia. Bacana, Éden, saudade, Derivaldo, do Sindicato dos Eletricitários. Destacar aqui a presença de Adriano, ex-prefeito de Teofilândia, pré-candidato a prefeito de Teofilândia, a presença do companheiro Cacique Tumbalalá. Parabéns aí à luta. Nós temos uma presença de indígena, pré-candidato a vereador em Curaçá. Saudar também a presença de Manu, em seu nome, todo o movimento de luta pela moradia.
João Paulo, vereador do Buriti do Alho, lá de Brotas de Macaúbas, presidente do PT, pré-candidato à reeleição. Professor Penildo, pró-reitor da Universidade Federal da Bahia. Gleise, a UFBA está realizando um congresso e até a última vez que eu vi, saudar o professor João Carlos, que preside a Andifes, mais de 50 mil participantes. E a UFBA teve um papel fundamental, Gleise, no movimento democrático em defesa da autonomia das universidades e contra o ataque desse desgoverno do ministro Weintraub contra a autonomia das universidades. Então, saudar, Penildo, obrigado por você estar conosco e todo esse esforço liderado pelo professor João Carlos e a bancada da educação lá na Câmara Federal, coordenada pela deputada Rosaneide, a deputada Margarida Salomão, com essa atribuição mais diretamente vinculada ao ensino superior, o deputado Valdenor Pereira, um deputado baiano, que muito nos orgulha, o PT, a Bahia, e a vereadora Doris Day, de Uibaí, uma vereadora combativa, muito preparada, Gleise, aqui conosco. Obrigado, beijo, Doris. Xavier, de Jaguarari, saudar seu Antônio, ex-prefeito, 2 mandatos, pré-candidato a prefeito, Maria Xavier, também lá do Pilar, e saudar Vinícius Valadares. E vou retornar para você, Gleise. Nós estamos com 1h40 de conversa, passou rápido. Desculpem eu me estender, eu quero ouvir mais, mas é porque também tem que agradecer as pessoas que acompanham a gente pela rede. E, Gleise, qual é o balanço que você faz dessa presença parlamentar do PT, da bancada da Câmara e do Senado? Você já fez uma alusão, mas eu digo assim, ainda tem peça que está tramitando, que o PT está concluindo a formulação, vem agora a renda no setor privado, vem uma luta forte. Ele ainda não repassou os recursos para os municípios e estados, que seria da 149, virou 39, com congelamento. O PT votou no destaque, costurou o destaque, liderou a excepcionalização da educação, garis, outros profissionais. Mas qual é a sua expectativa do ponto de vista, digamos assim, da organização da pauta da renda? E sei que você acompanha o núcleo de economia, e isso tem a ver com o cooperativismo, tem a pauta da agricultura familiar, indígenas aqui nos acompanhando, quilombolas. Nós temos uma pauta ainda densa para criar condições de mitigar o impacto da crise econômica na pandemia. Qual é o seu balanço e sua, digamos assim, perspectiva ainda de intervenção nesse tema? Porque o presidente Bolsonaro tenta dizer que a preocupação é dele com relação à renda das pessoas, mas ele não manda uma medida provisória para criar a renda emergencial. É o PT que faz projeto de um salário mínimo. E a proposta que ele usa, um projeto de um deputado da base dele, é de R$200. Aí depois eles ficam botando obstáculos. E esse debate de quem cuida da renda do povo, seja do setor informal, povo que mais precisa, seja do setor formal, e a nossa proposta de que tem que ir dinheiro público na veia para garantir a renda, é fundamental que as pessoas tenham discernimento sobre isso. Você está vendo, tem muito prefeito, a nosso trabalho para os municípios, a orientação do PT a liberar os recursos. Qual é o seu balanço e a sua perspectiva dessa pauta futura? Por favor. Liberar o áudio da Gleise. Não, estou falando aqui só para lembrar, Florence e Éden, ontem no Palácio do Alvorada, o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que até toparia estender o auxílio emergencial, mas desde que fossem R$200. Ou seja, ele não está preocupado com a renda das pessoas, ele está, entendeu? Ele quer que todo mundo volte a trabalhar, porque ele acha que é isso que vai resolver a economia, ele não tem cabeça
do que precisa fazer para resolver a economia. Nós defendemos que continue, pelo menos até o final do ano, que seja no mínimo de R$ 600, e é verdade, a nossa proposta inicial era um salário mínimo. Em relação às empresas e à renda do trabalho, nós somos contra essa medida 936. Sei que 8 milhões de pessoas aderiram porque não tiveram escolha. O que significa isso? Suspende o contrato de trabalho, não é demitido, mas reduz o salário. Tem gente que teve redução de até 60%. Qual que era a nossa proposta? Que o governo entrasse pagando os salários de quem ganha até 3 salários mínimos das micro e pequenas empresas. E, depois disso, pagasse 75%. E das médias e das grandes pagasse 75%. E dar um crédito para as empresas abrirem as portas depois que parar a crise. Os americanos fizeram isso, os franceses fizeram isso, os ingleses fizeram isso, no Chile tem isso, a Argentina está com um projeto semelhante. O Brasil não faz, deixa todo mundo se virar. Quer que o presidente quer que o povo volte a trabalhar sem nenhuma garantia para a saúde, e não quer ter renda para as pessoas poderem cuidar da saúde e ficarem em casa. Então, esse governo não tem preocupação com a renda, não tem preocupação com a vida, não tem preocupação com as pessoas. O Bolsonaro tem preocupação com ele, depois com os filhos dele, com o resto da família dele e com os amigos dele. São as 4 grandes preocupações que o Bolsonaro tem, né? Aliás, é a característica de um déspota mesmo, né? Cuidar dos seus, apenas dos seus. E os seus são esses, não é o povo brasileiro. Então, ele tem preconceito com o povo. Ontem, lá no Palácio do Alvorada, ele ficou rindo um tempão na frente, fazendo chacota e piada com os jornalistas, sabe? Se comportando como se tudo tivesse tranquilo, que nós não estivesse passando isso, que as pessoas não estivessem sentindo a dor da morte. Quer dizer, nós estamos com 30 e poucos mil, mais de 30 mil pessoas, acho que 34 mil já chegamos, de pessoas que morreram. Numa situação difícil, as pessoas se querem podem velar seus mortos, né? Não pode ter velório, não pode se despedir. É muito triste, e um monte de gente infectada, gente sem trabalhar, gente com renda baixa. Então, a nossa briga, Florência, é a briga para que as pessoas tenham renda, para que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas possam viver com decência, é a briga pela vida, parar de morrer, que a gente possa proteger os seres humanos, o povo brasileiro, fazer o que os governadores estão fazendo. Quero aqui, Éden, sim, parabenizar o Rui Costa, um grande governador, uma liderança nacional nossa hoje, tem liderado o Nordeste através do consórcio do Nordeste, tem levado as propostas, tem nos ajudado a entender essa crise. Então, vocês aí na Bahia estão de parabéns, porque tem um homem que tem espírito público, entendeu? Que se preocupa com o outro, que tem capacidade de se colocar no lugar do outro. É isso que nós precisamos, era ter alguém com responsabilidade, o que nós não temos hoje, infelizmente, Florence. Mas nós vamos continuar brigando lá no Congresso Nacional, na estruturação dos nossos projetos, vamos continuar na luta para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. Então, Gleisi, eu vou passar para Éden fazer a última intervenção dele para te dar o tempo necessário para as respostas, mas aqui, mais uma vez, Miguel Tumbalalá, pré-candidato a vereador, cacique lá em Curaçá, destacando esse tema de como Bolsonaro também atacando os povos indígenas. Marli Carrara, do Movimento de Moradia Popular, da União de Moradia Popular, aludindo à importância da nossa luta para recursos para a conclusão de obras paradas, empreendimentos do faixa 1, né, a faixa de interesse social. Ela tem caráter social, essas obras, mesmo durante o período da pandemia, na medida que haja flexibilização, a liberação desses recursos e o apoio às famílias que são acampadas nas grandes cidades, mas também no interior. Saudar Marli e todo o movimento de moradia. Dizer que, Éden, você está sendo muito elogiado aqui, entre tantas, pelo vereador Gilmar Santiago, foi presidente do PT, foi testado e aprovado, minha avaliação, pelo menos, como presidente do PT de Salvador, animou, organizou, pautou a oposição à ACM. Então, um elogio de Gilmar, certamente não é gratuito, você conhece Gilmar, se fosse para ter crítica, tinha aqui mesmo. Voltar ao tema da proteção dos animais, Gleisi, a vereadora Ana Rita destacando a importância de que o PT abrace essa pauta. De fato, essa tem sido uma pauta, muitas vezes, aparentemente da direita, e aqui saudar que o governador Rui Costa fazer minhas
as palavras de você, convidou a Ana Rita para vir para o PT e as secretarias de saúde, de meio ambiente, estão incorporando a pauta de proteção dos animais, presente também o município de Barra, o presidente do PT, o ex-vereador Neguinho, lembrando que, Éden, ali tem a pauta do PT na vice, e nós estamos dispostos a apoiar o PP, e estamos acomodando do cooperativismo, da agricultura familiar, da FETRAF, Joanita de Baixa Grande. Beijo carinhoso, Joanita. Vamos ganhar Baixa Grande novamente. Eu vou passar, Éden, à vontade para você fazer sua intervenção política e suas considerações finais para a gente passar para a Gleise fechar. E vou te agradecendo, parabenizando também, fazendo minhas as palavras de tantas e tantos que te elogiam aqui, elogiam o trabalho que você está fazendo, inclusive, como eu disse, Gilmar, o que não é pouca coisa, um elogio de Gilmar. Éden, Amailton lá de Coribe, parabéns, Amailton. Éden. Bom, Afonso, eu agradeço os elogios, as palavras carinhosas. Aí tem gente que a militância do PT é muito generosa com os dirigentes, com os nossos parlamentares. Isso não é um trabalho meu, é um trabalho nosso, o coletivo da executiva estadual, do nosso diretório, os esforços da nossa bancada estadual, da bancada federal, do senador e do governador. Nós somos milhares de formiguinhas construindo esse projeto. Às vezes a gente cumpre tarefa, como eu estou cumprindo agora na direção do PT, às vezes algum militante está cumprindo tarefa no parlamento ou no governo, mas é um trabalho coletivo e fundamental. Nós ainda somos os porta-vozes e a esperança do povo brasileiro. Ainda é o PT que simboliza e que carrega essa responsabilidade, e nós somos chamados à história e não vamos fugir da luta, não. Sei que é difícil, pandemia, esse desgoverno que está aí, por vezes abate sobre nós uma certa tristeza, mas nós temos a responsabilidade histórica de resistir e voltar o Brasil, trazer de volta o sorriso e o orgulho ao povo brasileiro. Eu vou me despedir, Afonso, dizendo primeiro do meu compromisso com o seu mandato, com a construção do seu mandato, do orgulho e compromisso que eu tenho. Compromisso esse que você deixou um gordinho como eu, agora faltando 10 minutos para 2 da tarde, sem almoçar. Isso não é coisa que se faz com um gordinho, não, mas é uma demonstração do meu carinho, da minha amizade, do meu respeito. E antes de me despedir e agradecer a Gleise, eu quero só comentar que ontem o Diretório Estadual acertadamente deu um passo importante para trazer a Jornada Nacional de Formação Política para a Bahia, para inaugurar a Jornada de Formação Política para a Bahia, mas também de constituir um espaço de formação, de informação, de análise de conjuntura e de diálogo com a nossa militância, que foi a criação da Escola Zezéu Ribeiro de Formação Política. Companheiro Zezéu, que tanto nos faz falta, mas que sua memória e sua trajetória ainda nos inspira. Então, como o secretário Herbert comentou ontem, ao dar o nome de Zezéu, aumentou também muito a nossa responsabilidade, que nós temos que fazer um trabalho de formação política à altura do que foi Zezéu ou do que é Zezéu para o PT da Bahia. Gleise, eu me despeço lhe agradecendo de novo por toda a disposição. Já vou pedir para o pessoal aqui tirar uma carteira de identidade com RG baiano para você ser cidadã baiana, e dizer que eu faço minhas as suas palavras. É muito difícil a gente ter um presidente que não tem empatia com o seu povo. Nós estamos falando de 35 mil mortos, 50, já tem projeção falando em 120 mil pessoas acometidas e mortas pela Covid no país. Ali são 120, não é um número, né? São 120 mil famílias, 120 mil histórias. Todo mundo ali é o amor de alguém, minha gente. E nós temos que colocar isso em primeiro lugar. Obrigado, Gleise, parabéns por todo o trabalho. Se aqui na Bahia, que a gente deu 75% dos votos para Haddad, que a gente dá o foco da resistência a esse bolsonarismo no país, já é um desafio danado ser presidente do PT. Eu imagino ser presidenta do PT nacional, numa fase tão difícil da política e da história política brasileira. Parabéns e obrigado de novo. Um beijo, viu, Afonso? Bacana, beijo nas crianças. Agora fique aí no jejum até a Gleise, eu sei que vai ficar, a terminar a intervenção dela. Gleise, Tony
Tony Teófilo, do Setorial de Cultura, destacando o papel do PT, da bancada, seu e de Bené na aprovação da Lei Emergencial da Cultura. Saudar aí todos os ativistas da cultura, saudar Charles, lá do extremo sul da Bahia, parabenizar o trabalho na agricultura familiar. Éden, muitos saudando aqui. Chiquinho, do PT de Livramento, parabéns, Chiquinho, obrigado por estar conosco. Livramento de Nossa Senhora aí. E, Éden, muita gente saudando, Marli, muita gente saudando. O Cacique Miguel, Tumbalalá, mais uma vez. Éden, parabéns pela iniciativa da Escola de Formação e muita gente saudando também a iniciativa da TV PT. E aí o PT entrando nessa linha da conexão, formação à distância digital e informação. Gleisi, te passando a palavra, quero te agradecer assim que você terminar. Saudar também, me permita, Éden, a iniciativa, o trabalho conduzido aí com sua coordenação do secretário Herbert, lá na Secretaria de Formação do PT. Gleisi, muitas mensagens. Pessoal, obrigado, mas eu não vou poder ler tudo. Muita gente ainda entrando no nosso bate-papo. Gleisi, parabéns, muito orgulho de te ter como presidenta do PT, como amiga, ter aqui conosco. Espero que em outras oportunidades você possa estar conosco, mas eu vou provocar esse seu encerramento, não podia ser diferente, te pedindo para, em nome de tanta gente que fala, eu acho que pode ter povo lulista pelo Brasil, mas mais lulista do que o povo da Bahia é difícil. Então, eu quero que você leve aí, em nome do governador Rui, do senador Wagner, que sempre o encontro, o presidente Éden seu, mas de cada companheira. Aqui na Bahia, as pessoas dizem assim: eu sou petista, eu sempre fui, sempre votei em Lula. Eles se sentem, às vezes, não protocolou, não formalizou, mas somos todos muito lulistas. E você nos representa muito, é um canal nosso até Lula. Obrigado por estar conosco e fica à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, beijo na família, saúde. Obrigada, Afonso. Não, e o Lula é muito baiano também, né? Ele gosta muito da Bahia, sempre vai para aí, agora não pode com a pandemia, mas ele sempre está na Bahia com relação aí com o povo baiano, adora a Bahia. Lula é um nordestino da gema e jamais vai faltar ao seu povo. Não, também quero agradecer. Ontem nós tivemos uma importante vitória da cultura, que foi o projeto de lei sobre o auxílio emergencial à cultura. Quero parabenizar aí todos aqueles que se envolveram nessa articulação e também os artistas locais. É um projeto importante de autoria da Benedita, com apoio da nossa bancada, relatoria da Jandira, e que foi muito debatido, inclusive com os estados, para ter um resultado que fosse mais democrático. Então, vamos, se Deus quiser, agora ter um recurso para ajudar os artistas. Espero que o Senado aprove logo e que Bolsonaro sancione. Também mandar um abraço para todos que estão nos cumprimentando, o professor Penildo, que é do nosso diretório nacional, faz parte lá comigo da direção, e em nome dele, todos das universidades. Também a questão da proteção dos animais, é uma pauta que eu acho que o PT deixa a desejar. Eu, particularmente, tenho um carinho grande, sou autora de várias leis nesse sentido, do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos dos Animais, do Conselho Nacional dos Direitos dos Animais. Entrei com esse projeto no Senado e entrei na Câmara. Tive um embate, inclusive, com o povo do Nordeste por conta da vaquejada e com o povo do Sul por conta dos rodeios. Eu sou muito crítica, né? Enfim. E acho que a gente tem que proteger. Uma sociedade que não protege seus animais, que não os respeita, não é uma sociedade evoluída. A gente pega por esse parâmetro. Então, nós temos que trabalhar muito para a gente colocar isso como um objetivo. Porque se você conseguir respeitar os animais, é porque você respeita o ser humano. Então, é muito importante aí saudar todos que militam nessa área. E dizer, Afonso, que nós continuamos na luta, firmes, fortes, vamos, junto com os nossos diretórios estaduais, aí preparar as eleições de 2020. Ela não é o nosso foco principal, mas é também um dos nossos focos, porque é um momento em que a gente pode debater com a população o que está acontecendo no país, né? O nosso foco principal é defender a vida, é defender a renda, a dignidade das pessoas, defender as empresas para que elas possam estarem erguidas quando terminar esse pico da pandemia, é defender
que o Brasil encontre um caminho de reconstrução que vai precisar. É por aí que o PT se move, se pauta e tem feito isso com seus diretórios estaduais. Então, agradecer essa oportunidade de estar falando com você, com todas as pessoas maravilhosas, nossos militantes, filiados, que mandaram um beijo aí, com o Éden, nosso presidente baiano, mandar um abraço também para o Jacques Wagner, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, e para o nosso governador Rui Costa, né? Que fique forte, firme aí, que Deus nos abençoe nessa trajetória, porque ela não é fácil, ela é uma trajetória difícil, dura, mas que nós temos que enfrentar e vamos enfrentar de onde sempre estivemos, do lado do povo brasileiro. Esse é o nosso papel. Então, grande abraço para vocês e sucesso aí na luta. Obrigado, Gleise, beijo. Obrigado, Éden, beijo. Saúde para as famílias. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Até breve.